parágrafo da página 8. Peraí, cadê? Ao ser insensível. Eu vou começar, e aí a gente vai, só que vai entrando, vai pegando. Ali. Entrou? Entrou, né? Então, sim, a gente estava falando da estrutura da compreensão, da nossa compreensão, enquanto lida, né, enquanto curadoria. O nosso ser, enquanto curadoria compreensiva, ele enquanto ter que ser, né? Enquanto poder ser, enquanto aquele ente que não é nada de coisa alguma, né? Como eu falei, o gato é, a árvore é, e as coisas são, né? E para Heidegger, o Dasein, né? Esse ser aí, esse ser aberto, né? Ele está sempre tendo que ser, justamente porque ele é um fenômeno de compreensão. E compreensão implica o quê? Tem que estar compreendendo constantemente, né? Tem que estar podendo compreender constantemente, tá? A questão como eu falei para vocês, da compreensão para Heidegger, ela não é uma questão do conhecimento, né? Ela não é a questão do conhecimento de algo, né? Não é a questão do conhecimento como a teoria do conhecimento, historicamente, a tradição filosófica pensa, como ela pensa o conhecimento, tá? Para Heidegger, é primeiro necessário entender como é possível compreender, né, qualquer conhecimento. E por que a gente tem que compreender? Né? Por que esse ente que nós mesmos somos não pode não compreender? Né? Ele é escravo da sua própria compreensão, ou incompreensão, que, na verdade, é uma forma da compreensão. Né? Então, no final do parágrafo, ele falava... Aí a gente estava falando nesse texto, nesse final aqui, eu vou tentar, né, dar uma corrida para ver se a gente, como é a penúltima aula, para ver se a gente consegue, na próxima, pelo menos entrar na questão da angústia, né, da disposição fundamental da angústia. Essa questão aqui do impessoal, né, que é um dos momentos da queda junto ao ente, lembra que eu falei que a estrutura da compreensão, sempre lembrando, essa estrutura desse fenômeno de compreensão que nós somos, para Heidegger, ela é simultânea, mas os pontos podem ser separados filosoficamente, para a gente conseguir pensar como a estrutura toda se forma. Tá? Então, enquanto esse ser antecipado, enquanto esse ser tendo que ser, já em um mundo, já em um sentido dado, né, já em um mundo de sentido significado, completamente significado, historicamente, né, quando ele emerge, quando o Dasein emerge, está sempre tendo que ser, já nesse mundo significado, né, junto ao ente intramundano encontrado, caracteriza a estrutura temporal da compreensão e caracteriza também a estrutura factícia da compreensão. Né? Então, assim, sempre eu já vou estar em projeção para as minhas possibilidades a partir de um mundo histórico de sentido. Tá? Esse mundo histórico de sentido, que é uma forma do ser da compreensão, que é uma dessas, entre aspas, partes desse fenômeno de compreensão, que é o mundo de sentido, que é o mundo, né? Que mundo, para Heidegger, já falei, não é um continente de coisas subsistentes ou planeta. Né? Mundo é significação, histórico circunscrita, né? Concernente a um povo. É assim que a estrutura da compreensão se forma. Tá? Dentro dessa questão do mundo, Heidegger observou que o Dasein, na lida cotidiana, ele não consegue, muitas vezes, muito dificilmente, ele consegue não ser levado, né, pelo sentido estabelecido das coisas, de tudo que é. Tá? Então, o estabelecido dito o que é bonito, o que é bom, o que é belo, o que é isso, o que é aquilo outro. Né? O sentido estabelecido de um mundo de sentido dita isso. Né? Então, o sentido estabelecido do mundo de sentido europeu ditou que o nariz fino é bonito, que não sei o que é bonito. E a gente... É incrível como isso forma tanta compreensão que a gente... Qualquer pessoa que a gente olhe que tem esses traços, a gente vai achar bonito. Então, assim, o que Heidegger quer dizer é que isso não é um absoluto,
cada verdade do que é concernente ao mundo de sentido, porque a estrutura da compreensão é mundo, tá? E enquanto mundo de sentido, a compreensão, enquanto significação, enquanto linguagem, significação, linguagem, mundo de sentido fazem parte do mesmo fenômeno, né? Enquanto linguagem, essa significação ela acaba perdida, como que levada pelo sentido estabelecido de um mundo. E ela não quer muito questionar, ela quer no máximo corresponder a isso e ser aceito, né? Você quer corresponder e ser aceito e pronto. Não tem a questão propriamente dita do que significa esse sentido, né? Porque se tivesse a questão propriamente dita no nosso cotidiano das significações, a gente manteria o nosso ser na nossa própria essência, que é manter as situações e as circunstâncias e os fatos no aberto, tá? E não no fechado do estabelecido. Né? O que seria, a meu ver, manter no aberto as situações? Manter a lida cotidiana filosófica, né? Assim, no sentido mais essencial, assim, manter as situações e a vida numa abertura que abra para as possibilidades máximas daquela situação, e não do que está convencionado que é aquela situação. Porque o que está convencionado que é aquela situação é uma convenção que vem historicamente sendo convencionada. Então, o que é a história, né? Então, por que isso foi historicamente? Então, assim, você começa meio que ter um pensamento mais hermenêutico acerca da existência mesmo cotidiana. Isso caracterizaria para Heidegger uma forma de ver a existência, como é que eu posso dizer, mais singular, né? Não tão levada pelo mundo de sentido, não tão igual a tudo, né? E esse igual a tudo nosso ser que se compreende pelo mundo e é tomado por esse mundo de sentido sem exercer a sua própria essência, que é a compreensão, que a compreensão só vem através da reflexão também, né? O seu momento mais essencial é esse, seria o impessoal, é o que o Heidegger chama de das Man, tá? Que é o impessoal. Então, eles continuando aqui o texto, ele vai falar sobre essa insensibilidade, porque como o impessoal é tudo igual para todo mundo, é um sentido igual para tudo, então ele aplana tudo. Então, ele aplana as diferenças. Não tem diferença, porque tem diferença. Tem um estabelecido e segue estabelecido e acabou, né? Então, o Heidegger diz assim, eu digo, né, no caso, ao ser insensível a todas as diferenças de autenticidade, né, de propriedade de cada Dasein, né, porque cada Dasein, apesar de estar no mesmo mundo de sentido, é ele mesmo possibilidade. Se é ele mesmo pura possibilidade, cada Dasein é diferente do outro, né, não enquanto sujeito, porque justamente o sujeito cartesiano iguala todo Dasein. Todo Dasein é um sujeito que tem essas características, essas. Não, para Heidegger, Dasein é possibilidade, pura possibilidade, tá? E essas possibilidades assenhoradas, né, do seu próprio ser, é o que constrói um Dasein singular, né, e não um Dasein pessoal. Então, ao ser insensível a todas as diferenças de autenticidade, é que a publicidade tem a possibilidade de ser comum a todos. É o que caracteriza a publicidade. A publicidade do quê? Do sentido estabelecido. Todo conselho que eu dou, tudo que eu escuto, é tudo. Você pode perceber que é tudo meio parecido, assim. E é tudo meio clichê, né? Você fica assim, meu Deus, mas assim, não tem uma profundidade. Porque a gente fica nessa loucura, mas é muito profundo. Mas a minha irmã fala isso quando eu falo as coisas. Mas é muito profundo. Eu falo, cara, mas sem isso a gente não tem. A gente fica no mato sem cachorro, entende? Na vida, sabe? Essa é a estrutura da compreensão, ela é afundamento. Se você não afunda ela, se você aplana, você necessariamente vai... Necessariamente não, né? Mas assim, muito dificilmente você não vai viver uma vida entediado, né? Assim, com tédio, não importa quanto dinheiro você tenha, né? Então, assim, o ser como do Dasein... Então, vamos lá. A gente nessa publicidade, né? Totalmente tomado por isso, o ser como do Dasein se ocupa da medianidade, se ocupando, portanto, do padrão, e o Dasein, então, só pode agir onde a padronização se deixa valer, pois o que vale é o que vale para todos. A medianidade é, por conseguinte, o que Heidegger diz, né? Ele citando Heidegger, o que vigia sobre toda exceção que se põe à frente. Tá? Então, não é exceção de ser todo tatuado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso para Heidegger já está dentro dessa publicidade. Não, essa noção que a gente tem de, você é diferente. Não.
exceção genuína de verdade, sabe? A exceção de uma pessoa que põe em questão, põe em xeque aquele estabelecido. Você pode ter certeza que ela inevitavelmente vai ser jogada de lado. Tá? Então, a propriedade, ela geralmente, porque o mundo, a maior parte do mundo de sentido de um povo é tomado por esse impessoal, por esse sentido estabelecido, quando o sentido é questionado de verdade, esse Dasein, ele com certeza vai ser, como ele diz aqui, ó, vigiado. Tá? O que quer dizer que a medianidade, quando vê se esboçar uma exceção, já está vigilante, sendo, portanto, aniquiladora da singularidade. Tá? Então, quando tem uma exceção a todas estabelecidas, uma exceção genuína, né, que eu digo, porque eu vejo as pessoas externamente querendo ser muito, muito diferentes, mas você vai conversar com elas, é o discurso mais oficial possível. Então, assim, não tem muita diferença. Né? A tentativa não é só externa. Né? Quando tem uma tentativa mesmo de genuína mesmo, isso é chutado, pode ter certeza. A publicidade significa exatamente aquilo que é para todos, onde o Dasein pode se apaziguar e se assegurar enquanto compreensão. Tá? Então, aquilo que é, para Heidegger, aquilo que no mundo sentido, né, de um povo está estabelecido para todo mundo, se eu correspondo a isso plenamente, eu me asseguro da minha compreensão, me asseguro do meu ser. Tá? Esse coexistir impessoal, mas isso constitui impessoalidade, isso tem um preço também. Esse coexistir impessoal, a medianidade, no sentido do que é aceito, do que é convencionado, nivela toda e qualquer hierarquia. O Dasein, consequentemente, não percebe as diferenças próprias de autenticidade concernentes à estrutura mesma do seu ser enquanto possível. Pode-se pensar que quando Heidegger diz que a publicidade aniquila todas as hierarquias, que isso está equivocado, porque há sim hierarquias reconhecidas. Contudo, essas se dão no impessoal de modo meramente formal, pois o que é reconhecido não é a autenticidade da diferença, mas é somente a forma do lugar ocupado. Há sim uma admiração no impessoal, mas incompreendida, porque se pensa com ela que sempre se pode vencer tal distância. Né? A gente está sempre achando que, não, se ele consegue, eu vou conseguir também. Eu vou fazer. Né? Não tem a genuína questão da diferença de um Dasein para o outro. Né? Mas incompreendível, porque se pensa com ela que sempre se pode vencer a tal distância. Não se pensa quase nunca nas possibilidades e limites próprios a cada existir, a cada Dasein. As possibilidades de cada Dasein só podem ser iguais para todos no âmbito da publicidade impessoal. Tá? Para Heidegger não tem essa possibilidade igual para todos. Cada Dasein é uma forma de possibilidade. E as possibilidades são absolutamente infinitas. Tá? Então, para Heidegger, esse sentido impessoal do mundo, de sentido que, voltando estruturalmente, né, a estrutura da compreensão, ela é já em um mundo significado, né, sempre tendo que ser já nesse mundo. Então, já que ela... lá no estrutural nosso, a gente sabe que a gente não está seguro de nada, né? Então você vai se segurar onde? No impessoal, tá? No estabelecido aí de sentido e corresponder a isso fielmente, corresponder à máquina, e aí todo mundo vai dizer que está tudo certo e você vai achar o máximo, né? Então Heidegger vai dizer não, isso aniquila as possibilidades próprias de cada Dasein. Tá? Heidegger, contudo, deixa claro que este é um problema da estrutura Dasein, não é de sujeito nenhum, tá? Não é uma pessoa assim, nossa, que pessoa impessoal. Isso não é uma pessoa. Geralmente a gente pega isso e começa a pensar em pessoas, não é uma pessoa, isso é a estrutura da compreensão. Tá? E a estrutura da compreensão é de queda ou de resgate. Queda ou resgate, tá? Do próprio ser. Então, Heidegger, contudo, deixa claro que esse não é um problema da estrutura Dasein enquanto ser com e ser junto em queda, juntamente está mudando intramundano encontrado nas ocupações da lida, e não desta daquela pessoa. Este é um problema do Dasein, da estrutura, enquanto ser como e ser junto em queda, junto ao ente intramundano, nas ocupações da lida, e não dessa daquela pessoa. Tá? Para Heidegger, todo ser humano, principalmente o ser humano ocidental, que está completamente globalizado, né, é essa estrutura, ou de queda ou de resgate, do seu próprio ser. Tá? O Dasein no imediato mundo impessoal não sabe tematicamente que se desdobra desse modo. Ele morre sem saber disso. Ele realmente acredita que a diferença do outro é uma simples diferença de grau, de título, de prestígio, uma diferença meramente mensurável. O Heidegger tem várias obras
com essa questão do matemático, né? Como o matemático, não a matemática, a matéria matemática, mas como o sistema calculista do pensamento domina o mundo ocidental. Né? Ele tem várias, inclusive a minha pós-doutorado é sobre isso, né? Sobre essa forma do nosso mundo de sentido europeu, né? Historicamente colonizador, como essa forma de sentido técnico-científica dominou essa estrutura impessoal que todo design é, e como isso também pesa muito mais do que uma estrutura de um design pessoal num povo africano há 5 mil anos atrás, que também tem essa estrutura para Heidegger, mas o histórico determina muita coisa também. Né? A compreensão mediana pública, geral, é assim uma compreensão que aparece como que já é há largo tempo sabido de todos, mas correspondentemente tudo que ela compreende já vem obscurecido. Todos sabem de tudo, de todas as notícias, de tudo que ocorre no mundo, justamente porque sempre o que se sabe de informação, que é sempre igual para todo mundo, só pode vir obscurecido. Não pode vir nada de profundo, né, numa informação assim. Consequentemente, aonde o existir singular seja impelido a tomar uma decisão própria, o impessoal já sempre se põe enquanto senso comum, já sempre para medir, né? O impessoal, como eu repito, não é só aquela pessoa, tá? É a estrutura mesmo do mundo de sentido. Esse aqui subtrai o design singular, né, o design apropriado do seu próprio ser, de sua responsabilidade própria. Não. O senso comum, né, o impessoal, subtrai o design singular de sua responsabilidade própria. Dele ter que ser a sua própria estrutura. Subtraindo ao design a chance de ser aquele que pode se apropriar do seu poder ser e responder por si. Assim, uma das consequências desse existir impessoal é a que desencarrega o design de sua responsabilidade, do encargo de ter que, compreensivamente, de algum modo, se apropriar do seu próprio ser. E isso porque, deste modo privativo do seu ser, apropriado pelo mundo impessoal, o design mostra a tendência para se apaziguar no discurso público já pronto do seu ser, tornando tudo ligeiro, tornando tudo rápido e fácil, algo para o qual o impessoal geral oferece toda ajuda e orientação. Na medida em que repousa na tendência do design, na sua facticidade imediata, esse tornar tudo rápido e fácil, ele se encontra refém do impessoal. Isso é, se encontra disposto, que é o que a gente vai falar na aula 4, sobre a disposição, por esse impessoal. Porque o impessoal já sempre oferece o pronto, né? O pronto, assim, o ser da televisão, né? A gente pensa que, por exemplo, tudo você pode pensar o ser, né? De qualquer coisa. Né? O ser da televisão para Heidegger, por exemplo, ou o ser do computador, corresponde ao quê? A uma forma da lida histórica humana ocidental já completamente determinada pela disposição do tédio. Tá? O tédio do quê? De nunca estar resgatando a sua própria estrutura de aprofundamento na compreensão, de estar sempre já querendo o pronto, porque já nasce nisso, você só tem que corresponder ao que o social, né, diz que você tem que ser, aí você corresponde, pronto. E aí não tem mais nada para... Primeiro que faculdade nenhuma dá profundidade de nada, né, praticamente. Então, assim... É um tédio, né? O Heidegger vai falar dessa disposição do tédio no mundo ocidental atual, né, contemporâneo, nesse livro Mundo e Finitude e Solidão. Se vocês puderem ter esse livro, é muito bom. Que é muito, assim, verdade, sabe? Assim, a gente quer o pronto, a gente quer o rápido, o pronto, porque não quer pensar. A gente não quer exercer a nossa própria estrutura, entende? Então, assim... Aí, vamos lá. Porque o pessoal já a publicidade oferece esse pronto, postergando qualquer possibilidade de decisão própria do design, e a vida inteira o design retorna a esse pronto. E a vida inteira esse pronto disponível mantém seu senhorio sobre o design. O que é manter o senhorio? Esse pessoal mantém o senhorio sobre o nosso ser próprio, que é próprio a cada um. Tá? Esse caráter do impessoal, na prontidão da publicidade, repousa a imediata constância do design. Isso é Heidegger. Isso constitui a facticidade imediata da reiteração do mesmo do design na lida. Dessa reiteração temporal da compreensão, essa projeção sobre o que vem sendo o histórico, né? Tudo que eu estou falando já é uma linguagem que me é recebida, então, que funda o presente,
esse movimento da compreensão constante e temporal, se movimenta constante e temporalmente no impessoal. Tá? A permanente confirmação do discurso pronto, ou seja, você vê que o fenômeno da compreensão ele é muito complexo, né? Porque além dele ser uma estrutura, ele ainda tem a questão do próprio e do impróprio, do seu próprio ser, né? O Dasein sempre vai ser em queda junto ao ente trabalhando no contrário, porque a estrutura minha é coexistência. A estrutura sua é coexistência, tanto com o ente que não tem a forma do meu ser, quanto o ente que tem a forma do meu ser. Eu não tenho como não ser coexistência. Tá? Essa coexistência ela pode ser própria ou imprópria. Tá? Ela pode ser imprópria, tomada pelo mundo, estabelecido de sentido, ou pode ser própria, apropriada do meu próprio ser. Tá? Nesse mundo, não é sair desse mundo, não, tá? É apropriado no mundo. A permanente confirmação do discurso pronto, proferido pela publicidade do impessoal, torna, portanto, o Dasein fraco para perseguir o seu ser o mais próprio. Deste modo, impessoal, o Dasein se desdobra assim em um mundo de opiniões sempre já pré-estabelecidas para não ter questão com o seu discurso. Né? Porque a gente menos quer questão, cara. Assim, eu vejo assim, o que menos o mundo quer, o discurso quer questão. Ele quer o que está confirmado aí no impessoal de certo e repetir isso e ser confirmado com isso. Né? Mas, precisamente por isso, esse discurso que tanto ele repete não é seu. Esse discurso que a gente tanto repete, né, que está confirmado aí, não é meu o discurso. Né? E também não é de ninguém, porque se é de todos, não é de ninguém, propriamente. O impessoal é assim o ninguém, ao qual imediato e regularmente se tem entregue todo o Dasein no seu ser junto aos entes, no seu ser com os outros. Heidegger também faz questão de deixar claro que esse modo privativo, né, esse modo fático da estrutura, isso é o modo da incúria, porque a curadoria é a forma existencial, né, a nossa forma própria da compreensão, né, a nossa forma própria da lida, é curar, né, curar não no sentido de médico, não, nada disso, curar no sentido de curadoria, né, eu sou em ocupação com os entes e em ocupação com o Dasein, meu ser com o meu ser junto, tá? Peraí, deixa eu atender aqui. Então, eu sou sempre em curadoria. Então, o Dasein, ele se torna esse discurso que ele tanto fala, ele não é dele também. Muito dificilmente um Dasein consegue fazer algo a partir de si, né? Propriamente a partir de si. Heidegger também faz questão de deixar claro que esse modo do seu ser privativo, isto é, o modo da incúria, é algo realíssimo. Este não ser, olha, não ser próprio tem mais realidade do que qualquer coisa subsistente aí à vista. Então, essa não possibilidade da propriedade do meu próprio ser tem mais concretude do que todo ente aí que a gente vê aí, concreto aí, físico, para Heidegger. Ao ver, aí Heidegger diz, ao ver ontológico isento de prevenções, ele, o impessoal, se mostra enquanto o sujeito mais real da cotidianidade. E se não é acessível como uma pedra subsistente, isso não decide minimamente sobre sua forma do ser. Não se deve decretar precipitadamente que o impessoal não seja nada, nem render tributo à opinião. Para o filósofo, pensar ontologicamente o homem na forma lógica da subsistência impede precisamente o Dasein de expressar o seu sentido próprio de existir, pois pensa-se sempre já implicitamente o homem como um animal racional, ou seja, um ente subsistente com razão, né? Toda a história da filosofia pensou o homem assim, toda a história, tá? Até o próprio Nietzsche, toda, desde Platão, desde Aristóteles, né? Platão não tinha, Aristóteles colocou isso, então, assim, é um ente subsistente com razão, né? Para Heidegger, o Dasein não é um ente subsistente que tem razão, ou os outros entes são irracionais, tá? Para Heidegger, o Dasein, antes dele ser homem, ele é um fenômeno de compreensão, tá? Antes de eu ser homem, porque homem é linguagem. Homem é uma forma que deram a esse ente que nós somos. Linguagem é posterior. Primeiro que se manifesta é a estrutura da compreensividade. Tá? Então, animal racional também já é uma linguagem completamente ocidental e para determinar o ente que nós somos também, né? Histórica. Né? E depois pensa-se para ele, o homem como animal racional, e depois pensa-se para ele uma ética que deve literalmente ser colocada de alguma forma em sua cabeça. Né? Primeiro pensa ele como um animal racional,
e depois pensa ele numa ética, depois a filosofia, né, a religião pensa numa ética que você tem que aplicar essa ética e pronto, né? O discurso pessoal, né, o estabelecido vai dizer assim, ó, tem que ser assim, porque assim é bom, e assim vai fazer, né? Então, assim, isso aleja a estrutura da compreensão, tá? Mas por que bom? O que é bom, né? Essa seria o movimento de retorno ao nosso próprio ser, né? De retorno esse fenômeno que nós somos de compreensão, né? Pensa-se para ele uma ética que deve literalmente ser colocada de alguma forma na sua cabeça, sem saber exatamente como se faz isso, né? Aí, abre aspas, Heidegger diz, daí que seja radicalmente impossível fazê-la, a lógica, mais flexível, com todas as correções e implicações que se pretenda. Essas reformas das lógicas, orientadas no sentido das ciências do espírito, só aumentam a confusão ontológica. Já o existir pensado enquanto estrutura de um poder ser, enquanto a estrutura da e para a possibilidade ela mesma, portanto, formado na existência enquanto coexistência, enquanto pura possibilidade, há de incluir nele necessariamente uma ética. Porque o existir enquanto poder ser singular, que é ele mesmo, seu possível, é estruturalmente mundo. Consequentemente, coexistir. Tá? Então, é o que eu falei antes, porque perguntaram para por que Heidegger não escreve uma ética? Por que ele não escreve uma lógica? Não tem para Heidegger. Se você pensar a estrutura da compreensão desse fenômeno que nós somos, bom, se eu não tenho como ser sem coexistir, como é que eu vou danar o coexistir? Né? Isso quer dizer que faz parte da ampliação do ser singular do Dasein a apropriação do seu ser, o que se configura desde um reportar-se próprio no seu ser junto ao seu ser com. Tá? É um reportar-se próprio, genuíno, no junto às coisas e no junto ao outro Dasein. Ou seja, tomado enquanto poder ser, enquanto estrutura de possível, em desdobramento a cada vez, o existir enquanto coexistir inclui nele, em caráter necessário, uma ética, uma vez que isso concerne a ampliação do próprio mesmo do Dasein enquanto ser com e ser junto. Tá? Então, para Heidegger não tem essa questão de... Eu vou fechar aqui que eu vou abrir outro. Essa questão de uma ética... Como é que eu faço aqui para parar a apresentação? Uma questão de uma ética aplicável. Tá? A ética ela se faz dentro da própria estrutura da compreensão. Tá? Aqui. Vamos para outra... Senão a gente não consegue. Aí agora Heidegger vai querer falar, depois de tentar explicar isso, né? Ele vai querer mostrar como que essa compreensão ela nunca é neutra, tá? A nossa compreensão, todos os fenômenos próprios, impróprios, cura, ser no mundo, linguagem, história, temporalidade da compreensão, né? Todos os fenômenos que formam, como eu falei, uma sinfonia, né? Todos se encaixam um no outro, todos esses fenômenos, eles se dão de uma forma completamente disposta, já disposta por esse mundo de sentido, tá? Já disposta, afinada, tá? A compreensão se dá afinada ou não a esse mundo de sentido. Que é a próxima existencial que o Heidegger vai falar, que é o encontrar-se, que é Befindlichkeit, e a Stimmung, que é a disposição, que são mais um momento da nossa forma compreensiva. Tá? Então, sendo este aí do Dasein, abertura, enquanto ser com e ser junto a, qual é, portanto, a constituição ontológica dessa abertura? Então, vamos lá, o encontrar-se e a disposição, enquanto estruturas da compreensão do Dasein. O fenômeno do encontrar-se é determinado por Heidegger enquanto modo do abrimento compreensível factício do ser no mundo, indicando com isso que a disposição é a determinação fundamental da facticidade concernente ao encontrar-se, e nestes termos, a qualidade própria desse fenômeno. Tá? Isso é só uma introdução, ambos fenômenos constitutivos da abertura fática do serem. Tá? Então, o Dasein, ele já sempre é aberto, ele já sempre se abre encontrando-se e um mundo de sentido já sintonizado, completamente disposto por esse mundo de sentido no qual ele é lançado, né, no qual ele nasce, né, e a compreensão dele já imediatamente sintoniza
Tá? Se coloca de estímulo, é como se estivesse sintonizado. Tem também uma outra palavra para estímulo, que é como se ele já tivesse mesmo disposto, a disposição já emerge disposta por esse mundo de sentido. Tá? E essa disposição não é neutra, como que é a lógica, como que é o pensamento racionalista, não tem essa neutralidade, o pensamento, a compreensão. É sempre, portanto, importante ressaltar que, por respeito à sua estrutura, o Dasein não se encontra primeiro, eu sempre vou ressaltar isso, ele não é um sujeito antes, ou um animal antes, que depois pensa, tá? A abertura é que tem o Dasein enquanto possibilidade da própria abertura ser. Tá? O Dasein é a possibilidade da ocorrência da natureza enquanto compreensão, para Heidegger. Tá? Então, não é o Dasein que não é o homem que tem a compreensão, não é ele que põe a compreensão, não é ele que põe o sentido das coisas, não é ele que põe a linguagem, ele é totalmente arrebatado pela linguagem, ele não tem como não ser na linguagem, porque se ele pusesse a linguagem, ele poderia escolher não ser na linguagem. Né? Não existe essa possibilidade. Tá? Então, assim, ele é arrebatado pela compreensão, ele é arrebatado enquanto fenômeno de linguagem e compreensão. Tá? Então, é importante sempre ressaltar, né, que ele é sempre a abertura enquanto duração e permanência compreensiva, né, o aberto do Dasein, que é o Dasein, a gente sempre tendo que ser, a gente, a abertura permanência, a abertura durando enquanto abertura, né, enquanto compreensão durando enquanto compreensão. Isso é sempre já disposto para Heidegger. A disposição é o momento estrutural da abertura. As disposições que abrem o existir no interior do mundo de sentido, né, no interior do mundo que a gente nasce, que a gente emerge, Heidegger determina como angústia, medo e tédio. Tá? Enquanto disposições fundamentais da compreensão, elas se distinguem das suas manifestações fáticas de superfície, como os medos e os pânicos, oriundos da disposição fundamental do medo, as inquietações e ansiedades, oriundas da angústia estrutural, e o desinteresse, mesmo o aparente contrário deste último, a curiosidade devastadora, oriundos do tédio. Tá? O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que existe a forma da compreensividade, ela se dá nesses três fenômenos dispostos, de disposição, né? De angústia, medo e tédio, tá? Que vão, na facticidade, na vida cotidiana, se mostrar como as nossas ansiedades, as nossas inquietações, os nossos pânicos, todos os nossos mazelas, né? E ele vai mostrar, ao longo desse tempo, como essas disposições, se você realmente se virar de frente para elas, compreensivamente, porque elas não têm como elidir, né? A gente fica nessa loucura de elidir angústia, elidir... Não tem, isso é estrutura. Não tem como elidir angústia. Nós somos entes compreensivos da nossa própria morte. Nenhum ente compreende a própria morte. Um cavalo não compreende a própria morte. Ele compreende quando ele vai estar morrendo, mas a compreensão da morte não determina a existência dele desde que ele é criança, entende? Então, para Heidegger, a angústia estrutural, que não é nada de ruim, ela só é uma estrutura da compreensão, porque a compreensão compreende tantas coisas, né? Então, assim, ao invés de a gente, como faz a psicanálise, pode estar angustiado, não, como é que você vai elidir o estrutural? Né? O que eu acredito que a arte faz, né, a poesia faz, até mesmo a filosofia, é dar as mãos para isso e cantar isso, né? Cantar essa nossa... Porque isso traz a beleza disso tudo, né? E não vira as costas para isso, né? Então, esses aqui são todos modos fáticos derivados das disposições fundamentais, que podem ser, assim, apreciadas de forma ôntica, forma fática, né? No esclarecimento bem sucinto, podemos indicar que a disposição do medo concerne ao desconhecimento das possibilidades do ente com o qual o Dasein tem que lidar. Seja que essa lida se constitua de uma intervenção direta sobre o ente, seja que se constitui da preservação do Dasein. Nas duas direções, o ente pode apresentar possibilidades nocivas dele na lida. A disposição de angústia, já a disposição de angústia, é uma disposição ainda mais essencial que a do medo, porque o medo é sempre o medo frente a, né? O medo tem sempre um ente, né, que vai proporcionar, como é que eu posso dizer, vai atiçar essa estrutura do medo,
né? A angústia não. A angústia não. A angústia, o que tem na frente dela é o próprio nada. Nada doente que nós mesmos somos. Tá? Esse inefável da compreensão, né? Então, ela é diferente por isso, essa disposição estrutural, né? A disposição da angústia é uma disposição ainda mais essencial que a do medo, porque concerne a condição estrutural de puro possível do ser do Dasein, o qual nunca está dado, consumado, mas constantemente aí por ser. Se eu estou constantemente por ser, se eu não sou coisa alguma, o que eu sou? Nada também, né? Então, essa disposição, ela é completamente ineligível, tá? Não tem como elidir a angústia estrutural. Justamente porque ela concerne esse pura poder ser que o Dasein é, enquanto compreensão. Tá? Esse puro afundamento, né? Que a sua estrutura é. Afundamento de quê? De compreensividade. Né? Já a disposição fundamental do tédio tem sua origem no fato do Dasein, ao ser essa compreensão pré-ontológica fenomenal do seu próprio... Pré-ontológica fenomenal quer dizer não reflexiva. Tá? A gente sabe que a gente é assim, mas a gente não tem conhecimento de que a gente é assim. A gente sabe porque é a nossa estrutura, mas a gente não tem o conhecimento disso. Né? Do seu próprio, ao ter essa compreensão pré-ontológica fenomenal do seu próprio e contínuo ser por ser, o poder ser, se compreender a si mesmo imediatamente como uma carga a ser portada, sim, o tédio tem isso, né? É uma carga a ser portada, carregada e desdobrada. Tá? Porque o meu ser não está dado, eu me compreendo, sem pensar nisso, como uma carga a ser desdobrada constantemente. Tá? Todas essas posições encontram seu agravamento no desdobramento fático histórico de existir, na medida em que se reiteram mais profundamente no âmbito da impossibilidade pública do mundo. As disposições fáticas nomeadas acima já são fundadas no fato de que já se é sempre disposto, tá? De tal modo que só posso ter uma disposição disso ou daquilo faticamente porque já sou estruturalmente disposta. Tá? Eu só posso ter disposição de humor de alguma coisa porque a compreensão já é a estrutura dela. Não tem como não ser disposta. Tá? Então, não é uma disposição de humor que determina a compreensão. A compreensão já é estruturalmente disposta para que haja qualquer disposição de humor fática. Tá? O Heidegger diz, a imperturbável equanimidade, assim como o tolhido descontentamento da ocupação cotidiana, o deslizar dessa a esta e vice-versa, o resvalo na indisposição, não são ontologicamente um nada. Possam esses fenômenos alegados permanecerem desapercebidos como o mais fugaz e indiferente da Dasein. Que as disposições se deteriorem, possam virar, isso só que significa que o Dasein já é sempre disposto. Tá? Então, a estrutura da disposição, estímulo, ela é absolutamente estrutural e ineligível também. Então, a compreensão, ela é todos esses momentos, e todos esses momentos são já dispostos. Tá? Isso quer dizer que o Dasein só pode ter disposições de humor fáticas porque a estrutura do abrimento, isto é, a compreensão já se abre na condição de ser afinada. Essa era a palavra que eu queria achar. Afinada ou desafinada. Afinada ao seu próprio ser ou desafinada, afinada ao mundo, né, de sentido. Afinada ao mundo impessoal, desculpa. Afinada ao mundo sempre vai ser, mas afinada ao mundo impessoal. O Dasein sempre já se abre na condição de afinação do seu ser possível com o mundo possível. Tá? Com um mundo possível, né, que é o mundo histórico circunscrito do seu povo que você nasceu. E como está o Dasein afinado com o mundo imediato e regularmente? Precisamente de modo desafinado, no modo da absorção do estabelecido, da compreensão imprópria, impessoal e genérica do seu ser e do ente da lida. É a própria estrutura da disposição, no modo em que ela está dispondo o Dasein na impessoalidade, que se manifesta fenomenalmente no desafinamento deste ente com o seu ser próprio, com a sua estrutura própria singular. Tá? Acredito eu que o Heidegger, quando fala nessa estrutura própria singular, ele está querendo justamente mostrar para a gente que nós somos, enquanto esse fenômeno de compreensão, né, enquanto tirar essa ideia de que o Dasein é um animal que tem razão, né, que pode não querer pensar. Não tem como não pensar. O Dasein é só pensamento, é só compreensão. Sonhando, dormindo, acordando, indo fazer o leite, indo comer de manhã, qualquer coisa que você vai fazer. Tá? É só linguagem e compreensão. Então, se isso se fecha, tá? Se isso fecha o ente, se a compreensão vai numa tendência que é dela própria, né? Que é o contrário dela própria, né? De se fechar,
de não deixar na sua própria essência, que é o aberto, isso com certeza vai gerar para o Dasein a apropriação do ser dele pelo mundo de sentido que ele emerge, né? E por isso Heidegger ensina que as possibilidades de abrimento do conhecimento que o Dasein tem à mão no impessoal suportam muito pouco se colocar de frente a esse abrir originário das disposições, que outro não é que o abrir o seu ser na angústia. Tá? Então, todo o conhecimento que a gente tem no mundo impessoal hoje, historicamente falando, do nosso povo, né? Conhecimentos de faculdade, conhecimentos disso, conhecimento daquilo, até o próprio conhecimento de vida mesmo, suporta muito pouco, tá? A possibilidade de a gente se colocar de frente com a nossa própria estrutura, de frente para isso. Tá? Que não é nada além de se colocar na disposição da angústia, olhar de frente para isso, né? Angustiado com esse estabelecido. Angustiado é isso, mas eu tenho que ser totalmente isso, totalmente levado, eu tenho que corresponder tanto assim, eu tenho que, né, começar a se angustiar frente a isso, né? Se colocar na disposição da angústia propriamente e não fugir dela. Fugir dela, para Heidegger, seria justamente porque você não tem como não estar nela. Ou você está fugindo dela, ou você está nela. Você está nela sempre fugindo ou não. Né? Mas, assim, fugindo tá louco correspondendo totalmente na máquina. Né? Totalmente o seu ser completamente levado por tudo aí que está convencionado que é o bom e o fino. Né? E se colocar na parte própria desse fenômeno é se colocar no questionamento, né, no aprofundamento da estrutura, né, da compreensão, que ela só é... O que é a compreensão a não se aprofundar? Né? A compreensão, ela não, você pode estudar tudo e a sua compreensão nunca vai fechar, não. Você pode passar a vida inteira estudando coisas que não vai ter um limite para a compreensão. Né? Então, o ser da compreensão é o próprio afundamento dela mesma. Né? Tal disposição fundamental é o fenômeno que apela ao mais próprio e singular poder ser livre. Tá? Então, se colocando propriamente na disposição da angústia que a liberdade começa a aparecer, propriamente. Ou seja, a angústia é o fenômeno factício que possibilita o resgate do ser próprio do Dasein, a qual se manifesta a partir da dissonância da estrutura existencial com a facticidade imediata. Tá? Então, essa nossa... se deixar levar no roldão, se deixar levar aí porque não tem como, a gente tem que se deixar levar, mas não precisa ser completamente, tá? Pode galgar alguma liberdade, né? Ela é uma dissonância com a nossa estrutura própria. Ela é como se fosse os dois lados, né? Da mesma moeda. Né? A angústia é a disposição fundamental que retira fenomenalmente, ou seja, não tematicamente, o Dasein do mais imediato poder ser impessoal dele. Ou seja, o que Heidegger está querendo mostrar é muito bonito, porque assim, mesmo que eu não reflita, mesmo que eu não exerça o fundamento do meu ser, que é a compreensividade, que é a compreensão do próprio ser, né, de tudo que é, né, mesmo que eu não exerça isso, como a angústia é a estrutura, como a compreensão é a nossa estrutura, de vez em quando, mesmo que eu esteja totalmente levado, você sem pensar, sem saber, vai ser trazido a isso. Tá? A compreensão é como se ela tivesse, é como se a estrutura te levasse a isso. Porque é o mais fundamental. Né? Se você oblitera, mas não tem como a estrutura uma hora ela sai. Uma hora ela aparece. Tá? E aí ele fala isso, ele vai falar depois, que na segunda parte desse tempo, que ele vai falar que é um gewissen wollen haben, que é como se que fosse um querer ter consciência, como se tivesse a voz da compreensão, né? É como se fosse uma voz assim que aparece do nada, angustia, mas a gente corre. A gente corre porque a gente quer o seguro. A gente quer se segurar. Não, estou bem, estou muito bem, estou ótimo aqui, não vou, né, não tem que questionar nada. Né? Então, ele vai falar que mesmo que a gente não exerça o nosso fundamento, o fundamento aparece. Tá? Vai aparecer de todo jeito. Então o Dasein agora, ao contrário, ao se aferrar. Que retira, finalmente, o Dasein do mais imediato poder ser impessoal dado para todos e para ninguém. Então, ela de vez em quando retira a gente desse lugar, tá? De impessoal.
E é aqui que entram todas as possibilidades, tanto da liberdade do Dasein, quanto do contrário, ao se aferrar ainda mais no ente para tentar elidir esse mal que ele experimenta sempre já fenomenalmente, por respeito ao seu próprio ser, quando imerso no discurso público e pessoal, tá? Então, ele tem essas duas possibilidades. Ou ele galga alguma liberdade, ou ele vai se aferrar mais ainda para fugir disso que ele pensa que é um mal, tá? Contudo, apesar do Dasein pessoal tentar elidir o fenômeno se aferrando ainda mais no ente, no estabelecido, esse mal-estar, entre aspas, que não é mal-estar nenhum, é a nossa própria essência, chamando pela gente, né? Esse mal-estar nunca pode se apagar por conta do Dasein não compreender expressamente ou não, tematicamente ou não, o seu existir como que tem que ser constantemente assumido enquanto o seu ser mais próprio, o seu mais singular e indelegável poder ser. Tá? Heidegger coloca a questão da disposição no fundamento de toda compreensão. A compreensão disposta pelo sentido não se configura de forma alguma como um simples processo intelectivo, neutro, como a lógica quer. Dizer que a estrutura da significação inclui nela necessariamente a disposição é dizer que o sentido, a orientação histórico intramundana, né, dispõe a compreensão. Tá? Então, compreensão não é a compreensão do sujeito neutra para todos os sujeitos no mundo inteiro. Antes de existir Europa, todo mundo era sujeito. Mentira. Sujeito é uma forma histórica de olhar para esse ente que nós somos. Tá? Então, essa disposição, a nossa compreensão, enquanto histórica, é disposta por essa própria história. Tá? Não é neutra. É uma retroestrutura. Da mesma forma que o sentido dispõe o encontrar-se, nosso encontrar-se disposto, né? Que é a significação histórica que a gente tem do nosso ser, dos entes, do outro, do todo, né? Dispõe o nosso ser, tá? A disposição dispõe o sentido. E essa disposição, a disposição de retroalimenta esse sentido estabelecido. Então, assim, quanto mais planificado está o sentido de um povo, quanto mais nihilista, né? Quanto mais sem o sagrado, quanto mais como nós nos encontramos, né? O mundo ocidental hoje, quanto mais plano, tentando planificar tudo, né? Porque a razão, ela se quis universal e ela está praticamente universal, né? Você vai no Oriente, é o Ocidente hoje em dia, não tem Oriente mais, né? Então, assim, tá tudo igual, né? Tudo tá a mesma, não tem mais muita diferença. Então, vocês já estando no mundo completamente impessoal, né? Você já acorda para a vida disposto por essa impessoalidade, tá? Muito dificilmente você vai conseguir sair, né? Muito dificilmente você vai conseguir resgatar o seu próprio ser, né? Com muita batalha mesmo. O mundo falso por ser. Disposição quer dizer aqui, portanto, predisposição configurativa, acho que eu parei aqui, né? A disposição do Dasein pelo caráter dele possível. Ah, tá. Dizer que a estrutura da significação inclui nela necessariamente disposição é uma reta estrutura. Este aqui dispõe o Dasein, o sentido estabelecido, dispõe o Dasein pelo caráter dele de possível, frente ao sentido de subsistência pensado para o mundo. E o Dasein já dispõe o sentido em função de sua própria possibilidade. Já é difícil essa frase, eu sei. Pois o sentido, em princípio, e de acordo com a sua forma de ser, se abre como possível, tá? Então, por mais que você vê como a estrutura é uma sinfonia, né? É como, por mais que eu esteja totalmente domada, né? Totalmente refém, escrava do estabelecido, né? De um mundo de sentido, eu também sou tão somente possível. Eu sou tão somente futuro, entende? Abertura. Porque projeção sobre o que vem sendo, que fundo presente. Projeção sobre o que vem sendo. Então, eu sou totalmente abertura. Bom, se eu sou totalmente abertura, tem salvação. Tem alguma salvação, porque a estrutura, ela continua... a compreensão, ela continua se fazendo. Né? Então, assim... enquanto possibilidade, o Dasein sempre pode se resgatar, tá? Desse pessoal. Então, eu estou falando para vocês de uma forma muito que... eu não estou dando nomes, não estou falando de como fazer isso, não tem uma regra, né, fática para você aplicar para resgatar o seu próprio ser, não. Tá? Para Heidegger é a compreensão da própria estrutura
do fenômeno que nós somos, né, de compreensividade, que pode ou não fazer com que a gente resgate. E ele deixa claro também que não é só pela filosofia que isso acontece, tá? Esse Gewissen wollen haben, que é o querer ter consciência, que a consciência meio que puxa a gente do impessoal, né? Puxa a gente desse sentido impessoal, essa predisposição a se colocar na disposição de angústia, ela não depende necessariamente da filosofia. Isso é um fenômeno que cabe a todo design, a toda compreensão, tá? Então você vê aí grande música, grande arte, grande poesia, muita gente nunca nem ouviu falar de filosofia, tá? E você vê a propriedade do ser, do próprio ser, né, que cria com propriedade algo a partir de si, né? Então, disposição quer dizer aqui, portanto, predisposição configurativa, situamento prévio no sentido em afinação com a estrutura existencial ela própria, tá? Então, predisposição configurativa. Configurativa é o quê? Significativa. Situamento prévio no sentido, tá? Disposição, a gente já quando criança, já começa a compreender as coisas, já está se situando no mundo, né, de sentido, e essa situar-se já se afina, né? Ou com a estrutura existencial própria, ou na desafinação fática do imerso no pessoal. Essas duas possibilidades são as possibilidades fundamentais para Heidegger. Isso significa, então, que o situar-se, no sentido, dispõe de partida a possibilidade da compreensão nos moldes do encontrar-se intramundano, né? Então, o situar-se, no sentido, dispõe a possibilidade da compreensão, tá? Consequentemente, verifica-se que as disposições de humor fáticas derivam da disposição fundamental enquanto compreensão predisposta em um mundo e configurada pelo aberto, ou seja, pelo sentido histórico de um mundo. As disposições fundamentais, isto é, estruturais, se dão no interior das possibilidades de um panorama se abrindo, mundo, de sentido. E isso é fundamental para a compreensão da possibilidade da própria compreensão, já que, imediata e regularmente, Dasein entende a compreensão como um processo de apreensão neutro meramente do teórico de um dado, né? Assim que a gente é ensinado na vida e na escola, que seja conhecimento, né? Compreensão. Fora dessa compreensão estrutural, pensar enquanto intramundana e, portanto, sempre disposta por um universo de sentido, o pensamento tende a pensar que tem de haver um conhecimento subsistente teórico, válido para tudo, porque pensa ser esse um único modo de se orientar por um permanente. Tá? Na verdade, essa tentativa para Heidegger, essa tentativa de asseguramento do pensamento, da compreensão, ela só mostra o fundamental dela, que não é nada de seguro nenhum. Porque se já fosse algo certo, estruturalmente, assim, já te fosse dado, né? Se a gente fosse um ente subsistente já dado, não ia ter por que se assegurar de quê? Né? Essa loucura de asseguramento da compreensão no sentido estabelecido, né? A nossa vida de tentar se assegurar é porque a gente é um puro ter que ser constante. A gente não é. A gente é só poder ser, a gente não é, né? Então, para Heidegger, isso que denota a estrutura, né? Essa nossa facticidade de fuga, né? Ou de tentativa de se assegurar. Fora dessa compreensão estrutural, da mudança vale para tudo. Heidegger enfatiza que essa forma de pensar, a ele dizendo, né, o tipo essencial finalizador do último modo de ser da verdade metafísica é a certeza como segurança do asseguramento da consciência frente ao ente, que é determinado incondicionalmente de antemão como objeto. Tá? Aí aqui já vai ser uma frase aí que eu botei acho que não é nem do Ser e Tempo, é do Problemas Fundamentais, em que ele diz que a história ocidental, né, do nosso mundo de sentido é metafísica. Nem sempre foi assim, tá? Antes da filosofia emergir, não era metafísica, e pode ser que não seja assim futuramente. Não é uma verdade absoluta, é uma verdade do nosso mundo de sentido, que coloca todo ente enquanto objeto. O ente não era objeto para o grego. O ente tinha outra conotação. Objeto já tem um sentido aí, já tem uma significação estabelecida do que é objeto que a gente nem percebe. Não, objeto é uma coisa, não. Uma coisa é uma coisa, objeto, a coisa enquanto objeto já é uma determinação histórica para todo ente, tá? Que aí vai ter toda uma explicação da questão do objeto, e assim a gente olha, entende? Para tudo. Tudo a gente vê como objeto, tá? Então, aí tem que pegar a história do ser em Heidegger para entender como se forma isso e por que a gente olha para tudo assim, né? E se isso é absoluto ou isso é uma verdade
histórica, né? Ou seja, não absoluta. Né? O que não quer dizer que esteja sendo defendido aqui algum relativismo, sim, tá? Por essa questão do sujeito com objeto. A verdade, enquanto abertura, enquanto um permanente, eu friso porque ela é permanente, porque ela se dá em um mundo de sentido, eu compactuo com ela, vocês todos compactuam com ela. Né? Eu não vou sair aqui pelada, andando na rua, igual um índio, porque eu não sou do mundo de sentido, né? Eu compactuo com o estabelecido, que todo mundo compactua. Então, ela é uma verdade, mas é uma verdade. A verdade, ela só se dá em o quê? Interior a mundo. Tá? E ela é histórica, ou seja, ela é mutante. Então, por isso que nunca pode ser uma verdade absoluta. Tá? A verdade nunca pode ser absoluta. E esse é o caráter dela de liberdade, que Heidegger vai falar depois em outras obras. Né? A liberdade... Fale. Deixa eu perguntar, isso vale para o Dasein também? Porque você está colocando sempre que o sujeito é histórico, o objeto é histórico, ok, mas a estrutura da compreensividade também é intramundana, histórica, enfim. Sim. A estrutura da compreensividade só pode ser intramundana. Não porque que acontece? A gente está tão acostumado ao pensamento metafísico que tem uma estrutura acima que determina todo o conteúdo dos fáticos, né? Então, assim, você tem a compreensividade, que é a estrutura metafísica, e aí você tem o físico, que é o que vai dar facticidade a essa estrutura. Não, é louco isso, porque é muito difícil pensar essa filosofia, porque ela vai contra toda a estrutura metafísica. A compreensividade só se aparece interior a mundo, entende? Sem mundo também não tem compreensividade. Tá. Então, essa estrutura para Heidegger, essa estrutura mundo, ela sem história, não tem compreensividade. Entendeu? Mas eu digo, daqui a muitos séculos a gente pode pensar essa estrutura de outras formas. Ele concordaria com isso. Isso que eu quero dizer, ela não é universal. Sim, com certeza. Com certeza. Não, aí parece mais coerente. Mas o fenômeno é um fenômeno de compreensão, entende? Por mais que futuramente a gente estude a compreensão de uma forma mais sofisticada ainda assim vai ser compreensão compreendendo a própria compreensão. Tá. É esse fenômeno de compreensão que nós somos. Não tem como não ser isso, entende? Isso aí não tem como não ser. Agora, essa compreensão não se dá como uma estrutura pairando sobre tudo que dá nas pessoas. Não, ela só se dá facticamente, a cada vez em cada design. Historicamente. Uhum. Entendeu? Não, é um pouco mais coerente. Embora a gente teria que ver, sei lá, se essa questão da compreensibilidade também poder ser rebatida daqui a muito tempo, sei lá, né? Mas, tudo pode ser refutado, mas assim, o que está por trás da possibilidade de poder refutar? A compreensão, não? Por enquanto, sim. Por enquanto a gente consegue. A linguagem, a compreensão, né? Sim. Uhum. Não sei, porque eu também. É tão possível a possibilidade, ela não é nada de universal nunca, que assim, tudo pode ser aprofundado, entende? O Heidegger mesmo diz numa entrevista dele, ele diz assim, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, assim, o que eu posso dizer é que mais de 100 anos, algum outro grande filósofo vai poder pegar isso tudo e aprofundar. E outras coisas começarem a aparecer. Mas, assim, é totalmente diferente da estrutura metafísica, entende? Porque a metafísica, ela sempre quis dar uma resposta absoluta para o ser. Para o que né? É que também a gente tem um movimento maior também agora, enfim, mas aí teria que, nem vou entrar nesse caso, que você também tem que continuar, mas de tentar trazer mais a questão da sensibilidade e não necessariamente se colocar. Mas aí, enfim, algumas filósofos e filósofas colocam no lado dessa racionalidade também, enfim, que eu não sei se exatamente seria essa compreensibilidade do Heidegger. Aí eu acho que não. tem várias tradições aí envolvidas. A razão é uma forma, é uma das possibilidades do pensamento, tá? A razão é uma das formas de possibilidade. A sensibilidade que você diz o quê? A arte, a poesia? Não, eu estou discutindo, por exemplo, assim, nem todo mundo entende o corpo como racionalidade. Entende? Por exemplo, você vai discutir as teorias feministas agora que estão trazendo mais essa discussão, o mesmo autor que eu estudo, Levinas, ele vai discutir
o pensamento como acolhimento e não como pensamento representativo. Então, tem alguns outros caminhos que eu não sei se exatamente é a compreensividade que o Heidegger está falando, mas que tentam dar um pouco esse lugar para a sensibilidade, que não é esse pensamento representativo, também não é temático, isso que eu quero dizer. Aí eu Mas não a sei ainda questão como que dialoga com a linguagem, enfim, como é que dialoga, eu não vou saber aqui falar de cada um. Mas tem esse movimento também, principalmente na teoria feminista, com a questão do corpo, né? Mas aí passa por essa questão do sujeito também, muitas vezes, ou não, enfim. Aí é cada tradição. Porque tem que se perguntar sempre, o marido, tem que se perguntar sempre pelos pressupostos, entende? Então, assim, se uma filosofia, se um pensamento já parte de pressupostos, é por isso que eu sou da escola da fenomenologia. Fenomenologia é isso, tá? É você pegar, a pessoa está falando isso aqui, mas tá bom. O que é o sujeito? Alguém o que é uma afecção? O que é uma sensibilidade? Porque você parte da sensibilidade a gente parece que já entende como a gente fala de tempo, né? Ah, não, porque o que é o tempo? Ninguém vai saber responder, né? Mas a gente fala disso. Então, assim, sensibilidade o que é? É aquilo que Aristóteles falou, que é sensível? É a sensibilidade frente ao racional? Mas, bom, Heidegger está dizendo que não tem essa divisão, que não existe essa divisão. Então, assim, é perguntar pelos pressupostos mais fundamentais que um pensamento está falando. Entendeu? Para ver o que ele está querendo dizer com isso. Porque senão parte de um lugar e desdobra a partir dali e a gente vai concordando. Mas o que é acessibilidade, essencialmente? Entende? Sim, ela é uma essa razão. Sim. Há essa dualidade real, entendeu? Sim, enfim, mas a fenomenologia também fundou o sujeito, né? Sim, exatamente. Então, a fenomenologia, na verdade, é a fenomenologia heideggeriana, porque tem a fenomenologia histórica de Husserl, né? E de Hegel também, né? Mas a fenomenologia heideggeriana é o mesmo processo, tá? De se perguntar pelos pressupostos, só que Heidegger foi mais fundo ainda. Assim, ao perguntar justamente pela estrutura sujeito. Mas ele aprendeu com Husserl esse método, né? Fenomenológico de questão. Sim. Entendeu? Mas, enfim, eu só estava falando assim, porque agora não me importa o que eu vou defender ou não, era só ver qual a coerência disso, se o Dasein poderia ser refutado enquanto estrutura, que aí teria sentido dentro do que ele está falando, né? Pode, com certeza. Contanto que a estrutura seja muito bem compreendida, entende? Porque refutar em opinião não tem como. A gente tem que pegar alguém que estude essa filosofia profundamente, tá? Assim, profundamente, ou seja, anos e anos e anos de dedicação para esse pensamento começar a verdadeiramente se aprofundar, entende? Porque senão é só diálogos de opinião, entendeu? Então, assim, isso vai demorar, porque esse pensamento é muito recente, e é muito recente que eu digo, tem o quê? 50, sei lá, 60 anos, 70 anos. Para a história do nosso povo, né, ocidental, é recente. Platão tem 2.500 anos, né? Então, assim, é um pensamento... Então, vai demorar para aparecer realmente alguém que possa refutar. Eu até hoje não vi, tá? Não vi mesmo. Procurei já e não vi. Mas eu não tenho problema nenhum, né, de pegar alguém que eu vejo que realmente está ali preso nos pressupostos, ver os motivos, as motivações do Heidegger, a situação né, dele na época ali, a história que ele fez da metafísica, porque ele fez de todos os filósofos, né, metafísicos, explicando exatamente o que ficou para ele desapercebido, que foi a questão do ser, né, enquanto ser, não a questão do ser das coisas, ou do ser do homem, ou do ser do... Né? Primeiro ele vai falar da certa compreensividade, para depois falar que, na história do ser, que é a questão do ser que ficou esquecida. Né? Da questão do ser enquanto ser. Então, assim, eu acho que isso vai demorar um tempo ainda, entende? Um tempo grande, assim, para chegar alguém realmente refutar uma filosofia dessa envergadura, entende? Porque ela precisa se maturar. Ela precisa se mastigar, entende? Isso leva anos e anos e anos de pessoas falando sobre isso, de pessoas escrevendo sobre isso. Então, é a maturação da coisa, sabe? Bom, posso estar errada também, né? Não sei. É a minha intuição, né? Depois eu te passo uns textos por e-mail. Tá, me passa sim.
Então vamos lá, só para terminar, falar mais um pouquinho. Vou tentar terminar esse parágrafo, pelo menos, que eu queria muito entrar na angústia ao que vem mesmo, para desdobrar a angústia. E a gente terminar o curso com essa questão da angústia mais aclarada, né? A verdade, enquanto abertura, né? Enquanto permanente, isto é, enquanto duração compreensível, não comporta nela mesmo um relativismo subjetivo. O que há somente é uma pluralidade essencial de perspectivas que podem ser apreendidas com respeito ao ente, né? Às coisas, ao homem, a tudo, as quais dispõe a compreensão. Pluralidade é essa, sempre de caráter intramundano, ou seja, sempre por respeito à estrutura, à abertura do ente em um determinado mundo. Intramundano é isso, tá? É abertura de sentido de um ente, de qualquer ente, no interior de mundo de sentido. Por conseguinte, a verdade não pode ter sua origem numa opinião interior a cada sujeito. Mas isso não quer dizer que a verdade seja unilateral. Não é unilateral, é multifacetada. Pode-se estar vendo de uma faceta e não de outras, concernentes à mesma verdade. E é precisamente isso que acontece com a possibilidade da compreensão, porque muito dificilmente a compreensão pode compreender uma verdade no seu todo. O que ela pode, algumas vezes, é compreender as facetas, né, da mesma verdade. Ou seja, é compreender o ente em uma abertura maior de sentido ou menor de sentido. Né? Então, assim, para Heidegger, a gente levado num mundo estabelecido, no mundo inquestionado, né, a gente está numa... A abertura, ela pode aumentar infinitamente ou ela pode ficar se fechando também, né, a compreensão. Deixa eu ver se dá para ir mais um pouquinho. Tá, só para mudar a página. O próprio termo de posição remete à ideia de um arranjo, de uma orientação, no sentido de uma verdade, no interior de um contexto, pois sempre a verdade é uma questão de arranjo intramundano do Dasein em Lida. Dizer que a verdade resulta de um arranjo é dizer que toda verdade se dá no sentido, isto é, no âmbito de um arranjo existencial histórico do ser no mundo compreensível em cada contexto de Lida. A verdade, abertura de mundo de sentido, para a antiguidade egípcia, por exemplo, obedece a um arranjo. A verdade para o cidadão urbano contemporâneo obedece a outro. Já que a verdade, ao fim e ao cabo, é a orientação desde uma abertura histórica circunscrita, histórica intramundana, ela não é, portanto, nenhum fato ou conteúdo universal subsistente que foi e que será sempre mais originariamente que foi e que será sempre assim. A verdade é que a verdade, né, não é nenhum fato ou conteúdo universal subsistente que foi e que será sempre. Mas, originariamente, a verdade é a possibilidade temporal, porque histórica, se a histórica é finita, né, do ente aparecer enquanto isso que ele é. E ele é de acordo com a projeção da abertura histórica intramundana de sentido em uma lida. Tudo isso em função de um poder ser projetivo. Ou seja, tudo isso em função do nosso ter que ser continuamente. Vou parar porque é muita coisa, né, gente? Fala aí, Mariana, quer falar mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, já fiz minha pergunta, obrigada. Semana que vem é a última aula. Eu vou querer passar rapidinho para esse aqui, porque eu fiz um texto sobre a disposição fundamental da angústia, porque eu acho que ele é fundamental para o outro curso que eu pretendo dar ano que vem, sobre a segunda parte de Ser e Tempo, né? Que aí vai ser, a gente já tendo minimamente compreendido essas estruturas, conseguir passar para a segunda parte. E a disposição da angústia, para mim, é a mais fundamental, assim, para a gente conseguir entender o ser para a morte, o Entschlossenheit, que é o... Tem várias traduções, né? Resolução, procedência, deliberação própria, para a gente conseguir entender todos esses fenômenos da compreensão que Heidegger postula lá na segunda parte de Ser e Tempo. Tá? Se alguém quiser falar algo... Ô, Manuela, quando você falou sobre o impessoal, seria tipo uma categoria mais universal, ele não se refere concretamente a nenhum ser humano, né? Seria Não. uma forma de designar, assim, o que nós somos sem mencionar uma identidade. Exatamente. É estrutura, né? Toda vez que você fala estrutura, ela é universal no sentido que ela não é universal metafisicamente, tá? Não é uma coisa universal que é aplicável a cada ser humano. Ela é universal no sentido que todo Dasein, toda compreensão para Heidegger se dá nessa estrutura. Já se dá em pessoal, já se dá em queda junto ao ente, já se dá enquanto coexistência, já se dá histórica, já se dá própria no resgate do seu próprio ser, já se dá enquanto ser no mundo, ou seja, ser na história, ser na linguagem, já se dá enquanto significação.
toda a estrutura da compreensão de qualquer design se dá assim. Então, o impessoal, ele é a estrutura, entende? Dessa compreensão. Não é ninguém que é assim, nós todos somos impessoais, tá? De partida, todos nós somos. A questão é, a propriedade para Heidegger é resgate sempre. Ninguém nasce pronto. Tá? Eu só fico encucado, você mencionou aí que somente uma estrutura do Heidegger, né? Somente o design é ser para a morte, entre todos os entes, correto? Não sei, mas de alguma maneira os animais, eles não têm essa perspectiva da morte na sua vida, por exemplo, eles têm esse instinto de sobrevivência. Embora tenha essa consciência, não pense sobre isso, né? Mas não sei, eu fico questionando essas coisas. Será que eles não, de alguma maneira, pressentem a morte? Ou, de repente, não sei, esse instinto da própria vida, né? Mas falta... Tudo que a gente fala de animal, a gente está antropomorfizando, né, também as coisas. Então, assim, é uma dimensão muito mágica, né? Muito... Porque é totalmente outra forma de ser, né? Outra forma absolutamente diferente, talvez muito mais evoluída, no sentido de muito mais natureza do que nós. Sim, né? É verdade. Eles, o que eu penso, assim, estudando Heidegger, é que acontece. A morte, porque nós somos um fenômeno de compreensão, a gente já compreende morte desde novo. E essa finitude, esse ser para o fim, para Heidegger, determina a nossa existência inteirinha de cabo a rabo. Não determina só na hora de que eu estou para morrer ou só na hora como animal, entende? A morte não determina a existência dele. Ele é a cavalo e acabou. O ser dele está dado. Ele não vai ser pensante ou historicamente determinado pela morte. Ele é e acabou. Te falei que ontem lá no grupo de estudos eu vi um cachorro me interrompendo no meu estudo. Eu falei assim, sai para lá que tu já tá pronto, já tá com a vida ganha. Você já é cachorro, entendeu? Eu tenho que dar conta da minha vida ainda. Então, assim, o animal, a morte pode determinar ele na hora ali da morte, do medo, né? Mas não determina a compreensão dele, a vida dele inteirinha. Para Heidegger, determina toda a nossa vida. A finitude determina toda a nossa existência, mesmo que a gente fuja dela. E aí, para Heidegger, justamente... o design vai se dividir em dois. Aqueles que fogem e aqueles que não fogem. Que a maioria de nós, o tempo todo, está fugindo disso. Entende? Perfeito. Aí a parte 2 seria tempo, né? Aí... Então é isso, galera. Quinta-feira que vem, última aula... Vamos falar do fenômeno da angústia para entrar nessa coisa aí tentar entrar um pouco no fenômeno do ser para a morte. A gente pode fazer uma confraternização depois É o quê? Da última aula. Confraternização online? Vamos tomar um vinho online. Um vinho online. Vou botar um vinho aqui para o final da aula, tomar um vinho. Brindar aqui online. Isso aí. Doideira. Vou interromper aqui a gravação, gente. Beleza. Interrompendo. Boa noite a todos. Boa noite. Abraço, pessoal. Até a próxima. Abraço. O Galo na